Olá, lindas! Bem-vindas de volta ao canal. Eu sou Olinda, do ateliê Olinda Rodrigues, e hoje trouxe este projeto incrível para você. Eu sei que muitos já conhecem, eu ainda não tinha, resolvi fazer para a minha mesa, a ceia de Natal. Olha, vai enfeitar a minha mesa nesse tom de verde assim, escurão, bem bonito, né? Olha só, que alegre que vai ficar a minha mesa. Ainda podemos colocar outros enfeites natalinos, tá? Para deixá-la ainda mais harmoniosa. Aqui eu fiz com fio náutico. Cada argola dessa dá em torno de 80 gramas. Então você pode fazer quantas argolas desejar. Aqui eu usei esta aqui de madeira. Existem argolas específicas, inclusive, para esses colar de mesa, menores, vários tipos, mais grossa, tá? Eu usei essa aqui, que eu uso também em bolsa, porque eu já tinha essas duas. Eu acho que sim, a gente deve também, né, procurar utilizar material que a gente já tem em casa também, em vez de ficar só acumulando, né? Tenho certeza que você vai gostar. Essa peça que eu vou dar muita dica de arremate, de como fazer. Olha, se você fizer com fio náutico, ele dá estrutura, ó, tá? Então, ele não tem enchimento, ó, ele fica firme. Porém, você pode fazer com outros fios, fios de algodão, inclusive, você pode usar outros fios, porém, talvez necessite de enchimento. Aí você dá uma olhadinha se precisa de enchimento ou não. Se for o fio náutico assim, não há necessidade, tá? Então, eu usei este de 3 milímetros. Olha como sobrou bastante. Ele era novelo de rolo de 1 quilo, tá bom? E também você vai precisar de uma agulha aqui, de acordo com a tensão do seu ponto. O meu, eu estou usando uma de número 4,5. Vamos então para a nossa videoaula. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal. Gostou? Deixa seu like, é importante aqui para o canal. Teve dúvidas? Coloca no comentário que eu respondo, tá bom? Vamos para a nossa videoaula, então. Eu vou ensinar aqui com esse tom de azul para que fique mais visível a nossa videoaula, tá bom? Vou queimar aqui a ponta do fio, né? Porque o fio náutico ele desmancha, ó. Dá uma queimadinha aqui para não, opa, não desmanchar o nosso fio, né? Queimar o fio e não a mão, tá bom? Vamos lá, então. Nós vamos iniciar com correntinhas. E por que não com o círculo mágico? Porque quando você faz com o círculo mágico, ele fecha embaixo. E eu não quero que feche porque eu vou unir uma ponta na outra. Então, aqui o intuito é ensinar você a fazer um acabamento perfeito. Eu trago trabalhos que eu faço para mim, tá certo? Então, olha, vamos fazer 10 correntinhas, tá? Iniciado as 10 correntinhas, eu vou aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Neste momento, eu já vou aproveitar para esconder esta parte de fio, porque eu não gosto de deixar as coisas para depois, tá bom? Então, vamos iniciar, então, a primeira carreira. Eu uni aqui, então, no nosso primeiro ponto, né, nossa primeira correntinha. E agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, pegando nas duas alças, ó. As duas alcinhas, tá? Não faz numa alcinha só para não ficar aberto, ó. Então, um ponto baixo, próxima correntinha, mais um ponto baixo, olha. E serão 10 pontos baixos no total, ó. Vamos até o final. Pegando de dois, em duas alcinhas, tá? E aqui onde eu uni, ó, também vou fazer em cima desses um
ponto baixo. Então, a gente ficou aqui com 10 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar na carreira do avesso, tá? Então, esse ponto, ele é um ponto diferente. Não vamos fazer essa corrente com ponto baixo. Por isso que vai dar estrutura. E nós vamos fazer com ponto que a gente já faz alças, inclusive já tenho aqui no meu canal, já ensinei a fazer esse ponto. E o legal aqui, que como a gente está fazendo com esse ponto, com esse fio que é grosso, tudo, é que você vai conseguir visualizar bem aonde a gente deve pegar, tá? Então aqui, ó, não vou usar marcador para fechar a carreira, porque a gente vai fazer a carreira contínua, então não há necessidade de marcadores, tá? Então olha aqui, ó, fez aqui, né? Terminei meus 10 pontos. Agora vou na segunda carreira. Tá vendo aqui este ponto baixo, ó, o avesso dele? Tem duas perninhas, né? Eu vou trabalhar nessa perninha aqui, ó, tá vendo? Essa perninha aqui, fazer assim, ó, essa de cá, tá? Então eu vou lá, ó, vou enfiar minha agulha nessa perninha, ó, são duas. Eu vou fazer na de cá, tá? Ó, e faço um ponto baixo naquela perninha. Então, fiz lá um ponto baixo, ó. Próximo ponto baixo, ó. Tem uma perninha aqui e uma perninha aqui. Eu vou vir nesta perninha aqui de cá, ó. Coloco minha agulha assim, ó. E vou fazer, fazer o meu ponto baixo, ó. Aqui o meu ponto baixo, ó. Vou vir então na perninha de cá. Puxo a minha alcinha, ó. E faço o meu ponto baixo. Assim eu vou até o final da carreira, tá? Ó, aqui meu ponto baixo, veja se você consegue visualizar bem, ó. Aqui meu ponto baixo, uma perninha aqui e outra perninha aqui. Venho aqui e laço nessa daqui e faço meu ponto baixo nessa perninha aqui, ó. Tá? Isso que vai fazer aquela espiral bonita, ó. Tá aqui, venho aqui e faço aqui. No começo, você vai olhando uma por uma. Depois eu vou te ensinar a dica de você nem precisar olhar, tá? Ó. Ele vai no automático mesmo, tá? Ó. Uma, duas, nessa aqui, ó. Estamos falando do avesso, ó. Uma, duas, aqui, tá? Então, você vai notar que aqui a gente finalizou a carreira, ó. E agora, ó, a perninha dele vai ficar mais abertinha, ó. Deixa eu puxar aqui, peraí. Baixei mais a câmera ainda, tá? Ó. Aqui foi onde a gente finalizou a carreira, tá? Então, a gente já vai para a terceira carreira, ó. Então, ó, aqui tá o meu ponto baixo, tá? Então, nós estamos falando do avesso, tá? Do trabalho, tá bom? Ó, aqui é o nosso direito, mas a gente vai... Ele vai mostrar pra gente o avesso, olha. Então, aqui é o meu ponto baixo, ó, tá certo? E aqui as duas perninhas dele, ó. Aqui uma, aqui a outra. Olha aqui. Esta e essa agora, pá, ela fica um pouquinho mais abertinha, ó. Uma aqui e a outra tá aqui abertinha, ó. Uma aqui e a outra tá aqui abertinha. É interessante que quando você começa a fazer esse ponto baixo em cima do de baixo, a perninha já vai mais abertinha, assim, ó. Você vê que essa perninha não tá mais agora do igual tava na de baixo, que eram as duas para baixo. Essa aqui ela fica uma para lá e a outra para cá, já mais aberta, tá? Então, você tem que visualizar bem. É só o começo que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas depois não dá. Te prometo. Olha. Então, aqui, ó. Aqui, a de lá é nessa perninha que aqui eu vou fazer, ó. Então, eu venho aqui, ó. Laço aqui nesta perninha aqui, ó. Vou, puxo e faço o meu ponto baixo, ó. Vou pro próximo ponto baixo, tá? Então, já fiz aquele, ó. Próximo ponto baixo é esse aqui, ó. Então, um tá aqui e a perninha tá aqui, ó, tá? Ó. Porque quando eu fiz ali, ele já deu uma abridinha aqui, ó, tá? Ó.
Só se você apertar, você vai vê-lo melhor, ó. Tá? Assim. Então, vem aqui nessa voltinha aqui, ó, que eu vou pegar aqui e vou laçar e fazer o meu ponto baixo. Mesma coisa, ó, aperta assim que você visualiza, ó. Uma perninha lá, que é essa aqui, ó, e a outra perninha aqui, ó, tá? Então, é nesta aqui, ó. Olha, você passa a visualizar que é a que sai assim meio abertinha pra cá, tá? Assim eu sigo, ó. Uma, duas, na segunda aqui. Uma, duas, na segunda aqui. O nosso trabalho é só isso, tá? Só isso. É seguir até o tamanho. Ó, a segunda tá aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Faz assim, ó, que você consegue visualizar, tá? Ó. Mas assim, se tiver alguma dificuldade, ó, aperta esse pontinho aqui, ó, que é uma perninha tá para cá e é essa perninha aqui, ó, tá? Se houver alguma dificuldade para achar essa perninha, tá? É muito fácil, mas assim, no começo realmente ela fica mais difícil da gente visualizar, ó. Aqui, ó, uma aqui, a outra aqui, né? Venho aqui, ó. Então você vai ver que a gente já terminou, já tá seguindo mais uma carreira, ó. Aqui. Olha. Aqui. Vou seguir. Agora, eu vou deixar um pouquinho maior só para você ver e eu te dar a dica aqui mais fácil ainda. Olha só. Aqui ele já está um pouco maior e ele vai ficando, olha, com essa espiral aqui, que deixa essa corrente, esse colar de mesa lindíssimo, ó. E quando você aperta, ó, ele tem estrutura por conta do fio náutico, tá? Não usei fio de algodão, porém, eu acredito que o fio de algodão não deva de dar a mesma estrutura. Mas você pode fazer, você faz, e aí antes de costurar, unir a argola, você pode encher com plumante, tá bom? Então, olha, assim. Quando você já está com ele um pouco maior, fica mais fácil de você segurar. Tem uma dica bem legal para você ver que seu trabalho vai ficar mais rápido, tá bom? Mais difícil de fazer no começo, mas depois fica fácil. Olha, quando você está fazendo aqui, ó, eu não vou nem olhar. Eu sei que a perninha é essa, mas eu não vou nem olhar, tá? Mas, ó, quando você coloca ele assim, ó, para buscar a perninha que tá lá, a perninha que vem é essa, ó. É a perninha que você precisa usar. Quando você põe aqui no meio, entre os dois pontos, a próxima perninha é a perninha que você quer. Então, você consegue fazer assim, ó, sem precisar ficar olhando, ó. Olha só. Então, você faz isso numa rapidez. Eu fiz o meu colar de mesa em algumas horas. E foi fantástico. Olha aqui. Não preciso mais ficar olhando, ó. Venho aqui, ó. Só o fato de eu pegar a primeira alcinha que tiver, essa primeira alcinha já é a perninha que eu quero, ó. Testa pra você ver, ó. Venho aqui e sem olhar eu pego a primeira perninha que tiver aqui, primeira alcinha que tiver aqui. Aí você vai ver que a primeira alcinha que tá aqui, ó, que você laçou, é justamente a perninha que você quer, ó. Então fica muito fácil, muito gostoso de tecer. Não dá trabalho, não. É um ponto que muita gente tem receio de fazer, mas o trabalho que dá é só no começo. O começo fica mais difícil realmente da gente visualizar. Depois, não. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Às vezes a gente está fazendo e não percebeu e pulou um ponto. Olha, eu vou pular um ponto aqui só para você ver o que acontece.
Aí você vai seguir e não percebeu que pulou um ponto. Porém, você percebeu, que é o que aconteceu já comigo em outras vezes, você percebeu que ele fechou. Você fala assim, nossa, mas parece que aqui está menor. E agora, como é que eu vou saber se pulei o ponto ou não? Olha, o que vai acontecer? Quando a gente pula o ponto, olha, é fácil a gente achar o ponto que não deu continuidade, olha aqui, ó. Olha onde ele está, ó. Tá vendo que essa linha aqui, ó, não teve continuidade, ó. Então, esse aqui vem, vai para lá, ó, continua, esse vem e continua. Aí, aquele que eu pulei, ó, ele não deu continuidade. Então, eu já sei que o ponto que eu não fiz foi esse. Então, vamos lá, né? Vamos desmanchar e fazer o ponto que não foi efetuado. Olha, tá vendo? Ele tá aqui sem fazer, tá bom? Agora eu quero mostrar para você a medida da circunferência, ó. Esta argola tem 9,3, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Pronto, ó. 9,3, tá? Para você ter uma noção de como ela ficou, se você estiver, inclusive, usando outros fios. Outra coisa, você pode fazer também acabar fazendo com fio náutico com uma grossura maior. Então, digamos que você faça com fio náutico de 5 milímetros. Aí você vê tamanho, né, a estrutura que ele fica e talvez a minha sugestão é você reduzir a quantidade de pontos. Aqui eu tenho 10, de repente fazer com 8 pontos, tá? E aí você experimenta. Então, por isso que eu quis mostrar qual era a circunferência aqui do meu trabalho. Agora a gente vai continuar. A minha argola, ela tem um total de 35 centímetros, tá? Então, vamos continuar até chegarmos a 35 centímetros. Finalizei, então, os 35 centímetros, tá? Então, agora, olha, eu quero lhe dar uma sugestão. Eu efetuei a costura e ela fica realmente bem imperceptível. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, tá? Olha. Então, a costura, ó, tenho que procurar para achar onde ela tá. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Mas ela não fica perceptível, tá? Então, eu vou ensinar para fazer essa costura aqui. Porém, caso você tenha receio da costura não ficar perfeitinho, o que eu sugiro? Na hora de cortar o fio aqui, ó, já cortam com um pouco de fio a mais, tá? Porque eu vi muitos colares esse de mesa, onde a pessoa faz a união aqui, e aí, para tampar a costura, ela dá voltas com o fio, tá? Então, você vai ter a opção de fazer isso. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Tiro aqui um pedaço do fio, ó, tá? Meio metro aí, se contar tudo, mais ou menos isso, tá? Então, vou cortar aqui. Olha, importante, que eu não finalizei aqui, já cortei, mas não finalizei aqui, ó. Terminei aqui com o ponto baixo, eu vou finalizar antes com um ponto baixíssimo no próximo ponto. Aí faço um ponto baixíssimo aqui, ó, e puxo meu fio que já está cortado, ó. Vai ficar, então, dessa maneira. Para a costura. Eu tenho muita dificuldade de colocar, passar o fio nesta agulha aqui, tá? Porque esse fio é muito grosso. Quando realmente eu preciso, eu uso a alternativa de puxar com o fio dental. Mas ele é muito grosso, realmente dificulta bastante passar. Porém, é mais fácil depois para você trabalhar e pegar aqui, sabe? O ponto necessário. Então, o que eu faço? Eu uso daí, normalmente, essa aqui, ó, que é aquele passador. O inconveniente é ele ter essa ponta redonda aqui. E aí fica mais difícil para a gente pegar o ponto.
só que eu não tenho dificuldade para passar o fio aqui. Então, se você tem alguma dica, deixa nos comentários para ajudar, então, outras pessoas aqui, tá? Ou até para me dar uma ideia de dica de como passar o fio no fundo daquela agulha de tapeçaria. Eu venho aqui, ó, então, ó, a costura ela é igual, independente se você que está com essa argola aqui, se você vai colocar numa madeira, se você já está colocando numa outra argola de crochê, é tudo igual, tá? Então, a costura vai ser a mesma. De repente, você pode ter uma outra argola aqui, ó, já pronta, né? Que você vai estar fazendo aqui agora, tá? Então, independe. A costura ela é igual em qualquer situação. Vamos lá, então. Coloquei aqui o meu fio, ó. E vou fazer assim, ó. Tá? Deixar esse fio pra cima e vou pegar aqui. O que a gente vai unir, ó? Vocês vão notar que isso aqui, ele tem essa diagonal aqui, ela compreende 2 pontos, né? Então, o que a gente vai unir são esses 2 pontos de cá com esses 2 pontos de lá, para ficar uma costura invisível, tá bem? Então, olha aqui, ó. Começo, então, ó, na mesma direção, né, ó. Tenho aqui esses 2 pontos. Então, eu venho aqui, ó, insiro a agulha por dentro, meu fio tá do lado de lá, venho aqui e puxo pra cá, ó, tá bom? Agora eu vou pegar 2 fios do lado de lá. Então, ó, os 2 fios do lado de lá é este aqui, ó, com este aqui, ó, tá? Dessa maneira, ó, venho e puxo assim. Aí ele desencontra ali, ó, tá? Ó, e ele dá continuidade da diagonal. Então, vamos lá, ó, vou vir neste aqui, certo? Ó, esses 2 aqui. Por isso que eu falo, aqui é mais difícil com esse tipo de agulha. Mas eu acho mais fácil só para colocar o fio. Eu tenho dificuldade de colocar o fio lá com o outro. Então, tem que pegar agora 2 de lá, ó. Esse aqui já foi pegado. Então, eu venho aqui, pego este fio aqui, ó, de baixo aqui, com este aqui, ó. Dessa maneira, eu peguei 2. E puxo aqui. Você vai notar que ele vai, ó, dando continuidade na nossa diagonal. Então, ó, os 2 de cá. Opa! Algumas vezes mais difícil que outras vezes, mas dá pra gente dar uma ajudinha aqui, ó. E o que a gente quer é um trabalho mais, ó, bem feito, né? Chama aqui, ó, de lá. Vamos pro de lá. A posição do de lá tá mais fácil do que a posição do de cá, tá? Ó, porque um é o início e o outro é o final do trabalho, por isso que dá essa diferença. Então, aqui, ó, é o início do trabalho. Então, a gente está numa outra posição. Então, você nota que ele continua diagonal. Por isso que muitas vezes a gente não precisa fazer aquela voltinha que algumas pessoas fazem para esconder a emenda. Porque se você, ó, vou fazer o quê? Aqui, ó, vou pegar com uma outra agulha para ajudar a levantar este fio aqui, ó, este fio que eu quero, né? Se eu tivesse usando uma agulha de tapeçaria normal, era mais fácil de eu fazer isso, tá? Mas como eu não estou usando, né? Olha, levantei ali, eu pego aqui com facilidade, ó. Então, você pode usar a agulha lá para levantar, ó. Então, novamente, vou lá e vou pegar os 2 lá. Tá certo? Olha. Então, vai ficando assim, ó. Vai puxando e deixando bem arrumadinho. Não vai ficar perceptível onde está a costura. Quando você tiver, você fez aqui, falei, e agora, como é que eu faço com a parte de dentro? Ó, é só virar assim, ó. Vai virando assim, ó, que ele vai abrindo para você, você vai girando pro lado que você quer fazer. Faz isso por toda a volta.
Olha, e aqui cheguei ao final. Então, você vê que cada ponto continua aqui, tá? E para o final, venho aqui e uno lá no primeiro ponto, ó, dessa maneira. E aqui que eu digo que algumas pessoas usam, tá? Então, você pode usar sem problema que... Olha, esse fio ficou curto, porque esse aqui eu cortei antes, não era para fazer isso, tá? Então, inclusive, o outro aqui que eu tenho estava mais comprido, tá? Mas assim, esse eu não tinha cortado meio metro, tinha cortado menos. Mas a volta é a mesma, tá? Então, ó, o que que você vai fazer, ó? Vai pegar o fio aqui, ó, e vai enrolar ele aqui, ó, de tal maneira que você esconda a parte da costura. Então, é ideal que você faça isso mais vezes, tá? No nosso caso aqui, nós não vamos precisar fazer porque a gente fez uma costura para ficar imperceptível. Então, eu vou voltar aqui, ó. Vou fazer. Pega a parte que vai ficar para dentro, ó. Veja a parte que você deixou mais bonitinha para ficar para dentro. A parte para fora, né? E a parte, ó, tá vendo? Olha essa aqui, gente, que bonitinho, que perfeiçãozinha. Deixa essa parte ali para fora, né? Então, ó, parte que está para fora e essa parte aqui que é que eu vou fazer o arremate. Então, deixa eu trazê-la para cá antes, tá? Vou fazer aqui, ó, uma voltinha e vou fazer de tal maneira que eu consiga fazer um nozinho aqui nesse aqui de dentro, ó. Nesse ponto aqui de dentro, para não aparecer, tá? Olha. Não pode aparecer, tá, gente? Ó. Faça com a maior delicadeza possível. Olha. Então, ó. Fiz aqui. E agora, como eu vou puxar esse fio para dentro, ele não vai aparecer, tá? Ó. Venho aqui. Vou colocar esse fio lá para dentro, ó. E puxo, ó. Tá? Desse jeito, ó. Então, conforme eu puxo aqui, não aparece o nozinho que eu fiz lá, ó. Bom? E agora eu vou fazer o quê? Vou pegar esse aqui, ó. Vamos ver onde que tá a parte que vai ficar para cima, ó. Essa parte aqui que vai ficar para cima, tá? Então, eu vou deixar essa parte aqui mais lá dentro ainda, ó. Vou ver com ela aqui, ó. Opa! Saiu do meu fio aqui, minha agulha. Tirar aqui. E se você fez com outro fio, né? Ó, que não te dê essa estrutura que a gente tem com o fio náutico, é só antes da costura você fazer o enchimento, tá? Então, ó, o que que eu vou fazer, ó? Vou puxar aqui um pouquinho, vou cortar o meu fio, ó. Não precisa, porque o fio vai ficar para dentro, né? Mas eu vou dar uma queimadinha por via das dúvidas, né? Aqui. Puxo, ó. Ele ficou lá dentro. Tá? E assim a gente fecha a nossa argola. Olha que linda que ela ficou, gente. Ficou perfeitinha. Olha que linda. E agora, né? É só dar continuidade. A gente vai vir com esta aqui e vai emendar aqui, né? Ou uma argola de madeira. E agora, ó, essa aqui tem mais fio, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou emendar aqui e vou trazer para você o arremate com mais fio. Então, aqui, ó, se você for fazer com esse tipo de acabamento, ó, tá? Se você prefere fazer assim e não deixar assim, tá bom? Então, é só deixar o fio maior, né, quando você corta, com ele suficiente para você fazer a voltinha. Se você tiver dúvida, antes de cortar, o que que você faz? Dá umas voltinhas nele reto, para depois cortar, para você saber com quantas voltas você quer aqui no final, tá? Pelo menos 6 voltinhas aqui no meu, para unir. Talvez se eu tivesse mais fio, eu fizesse um pouquinho mais, ó.
É importante que essa finalização, ele fique, ó, aqui parecido, ó. Então, ele começou aqui, eu vou acabar aqui. É importante a gente dar um nozinho, faça na parte que vai ficar interna, tá? Eu vou fazer aqui, eu fiz com essa agulha aqui, só para ser um pouquinho mais rápido, mas... Tá? Então, aqui, vamos fazer um nozinho, mas a gente tem que deixar isso tudo muito imperceptível e bastante firme, tá? Ó, puxa aqui, ó, na hora que você estiver fazendo seu nozinho, antes, ó, antes de firmar, tá? Então, aqui, ó, você vê que a gente fez o nozinho, mas ele não ficou parecendo que tem um nó, porque eu deixei ele no mesmo, em cima de uma voltinha dessa. Agora, olha, acerta bem aqui, ó, acerta bem, ó. Então, aqui ele tem que estar bem retinho, ó. Talvez aqui fosse melhor, realmente, mais volta, ó. Vou pegar aqui, vou colocar pra dentro, ó. Agora eu posso levar essa agulha aqui pro outro lado, ó. Já fiz um nó aqui, né? Ó, levei a agulha pro outro lado, puxo bem, pra não ficar parecendo que aqui tem um nozinho, ó. Acerta bem o trabalho, tá bom? Vamos virar aqui, que essa parte aqui é o que vai ficar dentro, ó, tá bom? Aqui, essa parte inicial é o que vai ficar dentro. E aqui, então, eu vou puxar um pouquinho, ó, antes de cortar, puxa um pouquinho para ele entrar, tá? Corto meu fio aqui, seguro bem aqui, ó, e esquento aqui, ó, tá? Se a hora que você acertar ele ainda ficar pontinha, é só empurrar. Aqui é importante queimar para não soltar aqui, tá? Para ele não ficar solto depois, viu? Então, olha. Então, aqui, com os dois métodos de acabamento, tá bom? Olha aqui, assim. E aqui, só na costura, tá certo? E assim, finalizo, então, essa nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, é importante para a continuidade do canal. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu respondo a todos, tá bom? Muito obrigado por sua companhia e até a nossa próxima videoaula.